Olá! Por um mundo onde as pessoas possam compreender que o meio ambiente e os animais que vivem nele tornam-se um verdadeiro caminho de entendimento da vida, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Para tratar do tema A Proteção das Araras Azuis e do Meio Ambiente, convidamos a pesquisadora e professora no Mato Grosso do Sul, Neiva Guedes. Ela despertou seu amor pelo meio ambiente desde pequena e, sempre atenta, alertou o mundo sobre a importância da preservação. Neiva ficou famosa por estudar as araras azuis e, por tamanha dedicação, foi reconhecida pela ONU como uma das principais mulheres cientistas do mundo. Em homenagem, a cientista virou personagem de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, que é parceira da organização. A principal e mais famosa produção do escritor brasileiro Maurício de Souza. Ela se tornou um ícone da força das meninas e das mulheres na ciência. Desprotegidos, sem uma casa para chamar de sua, muitos animais estão deixando de existir. A luta para proteger espécies como a arara azul, a onça, entre outros animais, é um trabalho de dedicação e, às vezes, um trabalho muito solitário. A proteção dos animais pode ser, meus amigos, um dos maiores exemplos de doação e de amor. Recentemente, o Instituto Arara Azul foi reconhecido por sua importância e, em especial, por retirar as araras do mapa da extinção. O trabalho levou anos e exigiu muita dedicação e resiliência. Um dos maiores adversários dos pesquisadores e dos animais em extinção é o fogo, que devasta grandes áreas em várias regiões do Brasil. No ano passado e neste ano, muitas áreas foram devoradas pelo fogo e isso, para a sobrevivência dos animais, tornou-se uma tragédia no meio ambiente. Neiva Maria Robaldo Guedes. Ela possui doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, fez mestrado em Ciências Florestais pela Universidade de São Paulo, é especialista em Meio Ambiente e Conservação de Espécies. Neiva Guedes é também professora titular do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade do Mato Grosso do Sul. É presidente do Instituto Arara Azul, que coordena desde 1990, onde desenvolveu estudos sobre a biologia básica e monitoramento da espécie arara azul. As aves foram ameaçadas de extinção até dezembro de 2014, quando saiu da lista brasileira de espécies ameaçadas, mas continua como vulnerável na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza. Professora Neiva Guedes, é uma honra receber a senhora em nosso programa. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo perguntando o básico. Quando começou o seu interesse pela vida das araras azuis? Meu interesse pelas araras começou quando eu estava fazendo um curso de conservação da natureza, em novembro de 89, e desse curso eu encontrei uma árvore com mais ou menos umas 30 araras azuis pousadas, e o professor que estava ministrando o curso disse que elas estavam ameaçadas de extinção. Então eu saí dali falando para todo mundo que eu ia estudar elas na natureza, porque elas eram tão lindas e me encantaram, que outras pessoas deveriam vê-las na natureza. Professora, conta para nós um pouco sobre a preservação ambiental e os hábitos das araras e como elas vivem. Quais os ensinamentos que as araras deixaram para a sua vida? Estudar as araras é uma parte muito boa da minha vida, porque elas são encantadoras, são aves carismáticas, coloridas, curiosas, e elas têm uma relação comportamental entre eles, entre a família ou no grupo. São aves sociais, né? Não vivem sozinhas na natureza e vivem em família ou grupo. E elas têm uma característica especial
porque elas comem poucos frutos da natureza. Então, assim, em cada lugar que ela ocorre, aqui no Pantanal, ou na região nordeste do Brasil, ou no norte, elas vão comer apenas 2 castanhas de coco, principalmente. Quando faltam esses frutos, elas podem comer outras coisas, mas isso significa pouco no item alimentar delas. Além disso, elas ocupam cavidades em árvores ou em falha de paredões rochosos para se reproduzir. Aqui no Pantanal, em cavidades em árvores. Só que essas cavidades, geralmente são pequenas ou quebram galhos e deixam exposto o miolo, e aí elas aumentam rapidamente para fazer o ninho delas, que fica aí com mínimo 50 centímetros de DAP, onde vai caber ela lá dentro com o seu filhote. Nessa função, elas acabam fazendo ninho, não só para elas, mas para mais de 25 espécies que também utilizam esses ninhos. Então a gente chama elas de engenheiras ambientais, porque onde elas ocorrem, várias outras espécies também conseguem se reproduzir nessas cavidades. Além disso, por elas serem, então, essas curiosas, engenheiras ambientais, elas também dispersam essas sementes que elas comem. Elas são predadoras de sementes, mas elas carregam no bico, às vezes, até 1 quilômetro e vão dispersar da planta-mãe. E isso é uma função muito importante na natureza, né? Então, elas também são dispersoras. E por serem bonitas, carismáticas, coloridas, elas acabam encantando as pessoas. Então, a gente usa elas como uma bandeira para a conservação. Por quê? Quando as pessoas gostam dela, vão estar apoiando o ambiente dela e também dessas outras espécies que ocorrem na natureza. E com relação à reprodução, a coisa mais importante que a gente aprende com elas é que elas não abandonam as suas crias de forma alguma, nem quando está pegando fogo, está tendo alguma tragédia, elas não abandonam. E uma vez formado o casal, eles vão estar juntos sempre, dividindo a tarefa de cuidado com os filhotes, e sempre uma relação de limpeza de pena de um com o outro, que é um enlaçamento, um reforçamento dessa relação deles, né, do pareamento do casal. Mas se um dos indivíduos morrer, eles podem acasalar com o outro. Além das araras, existem outros animais no Instituto Arara Azul? Quais são, professora? Sim, nós trabalhamos no Instituto Arara Azul com as araras azuis, essas outras 25 espécies que ocupam cavidades com ela, como tucano, gavião, coruja, pato do mato. Nós estudamos também araras vermelhas e em Campo Grande temos um grupo grande de araras canindé. Então, há mais de 12 anos a gente também começou um projeto chamado Aves Urbanas Araras na Cidade, onde a gente tenta entender, a gente acompanha as araras aqui na cidade, de que forma que elas conseguem coabitar com o trânsito, com o barulho, com a população. A senhora é presidente do Instituto Arara Azul, o maior centro de preservação das araras no Brasil. Qual é o maior desafio enfrentado pelo Instituto nesses últimos 30 anos? Foram diversos, mas um que se perdura e que é constante é a falta de recursos. Infelizmente, neste país, a ciência não é muito valorizada. E você trabalhar com um grupo animal por muitas décadas, você não tem novidades todos os dias. Então, o desafio, primeiro, de ter recursos, né, é uma constante, e também de ter gente capacitada. Eu comecei basicamente sozinha, com o apoio de empresas, pessoas e instituições, mas hoje eu sou muito feliz porque eu tenho 16 pessoas trabalhando comigo. Então, 15 mais eu. Mas é um desafio constante, com certeza. E além de presidente do Instituto Arara Azul, eu também dou um terceiro turno, que eu sou professora da Universidade Anhanguera Uniderp, onde sou professora do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional aqui no estado. Mato Grosso do Sul, o estado onde fica o Instituto, é um dos mais afetados pelos incêndios durante a seca. Como vocês lidam com essa situação? E os animais, como se comportam diante de tamanha ameaça? Infelizmente, isso foi uma tragédia, começou em 2019, mas que foi o ponto alto em 2020. Realmente é um problema grande nesse período que estamos enfrentando de seca no Pantanal. O Pantanal vem secando nos últimos anos e se afetou bastante, sobretudo sob a influência das mudanças climáticas, né, e da falta de chuvas, que tem diminuído, tem secado algumas áreas com água,
e isso afeta todos os animais. Com isso, como é cultural do Pantanal, às vezes tocar fogo, ou também às vezes intencional, quando fazem desmatamento para limpeza de pasto, isso acaba gerando uma tragédia. Nós temos treinamento, em 2020, depois dos incêndios, a gente recebeu treinamento para atuar como brigadistas. Em alguma das propriedades que a gente trabalha, nós não temos uma propriedade, nós trabalhamos na propriedade dos parceiros. Mas aonde a gente atua e que tem os equipamentos, a gente ajuda a combater. Quando não tem, a gente ajuda com o nosso esforço físico e veículo. Mas a nossa ação maior é depois do fogo, quando o fogo passou e que precisa socorrer alguns bichos, recuperar alguns ninhos, reinstalar caixas para a reprodução dos animais. O nosso empenho maior é nessa posição. Mas hoje, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também, tem várias pessoas que foram treinadas como brigadistas, tanto do Instituto Homem Pantaneiro, quanto do SS Pantanal e outras instituições deram treinamento para as pessoas. Nosso grupo foi um deles, treinado, e que podem atuar. Entretanto, quando a gente vê um incêndio, é difícil as pessoas combaterem. O melhor mesmo é não chegar no começo de um incêndio, porque uma vez que ele se alastra, as próprias condições climáticas podem tornar impossível você acabar com aquele incêndio, a não ser que chova. Nós temos agora um rápido intervalo e depois voltamos a conversar com a professora Neiva Guedes. Até já. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando com a professora Neiva Guedes, que é presidente do Instituto Arara Azul. Quais são as espécies que estão ameaçadas, além das araras e pássaros que vivem no local, professora? Temos a onça pintada, tamanduá-bandeira, anta, tatu-canastra, ariranha. Temos isso para falar dos maiores, né? Os mais reconhecidos pela população. São espécies também ameaçadas, mas por sorte hoje tem vários pesquisadores trabalhando e tentando também ajudar essas espécies para mantê-las vivas na natureza. Professora Neiva, nos diga, qual a palavra a senhora define como síntese do trabalho que faz na preservação das araras e de outros pássaros? Palavra seria persistência, perseverança, não tem outra. Recentemente, a senhora foi reconhecida pela ONU como uma das principais cientistas no mundo por sua dedicação e alerta sobre a importância da preservação das araras azuis. O reconhecimento lhe trouxe uma personagem nas histórias em quadrinhos. Como
uma cientista vê esse tipo de reconhecimento? Absolutamente tudo, tudo que você faz e tentar sempre fazer o melhor. Não importa para quem, para que espécie, e não é para ser reconhecido, para receber dinheiro ou para receber prêmio. É para os bichos, é para a natureza. Porque quem acaba se beneficiando de tudo isso somos nós mesmos, o ser humano, que também faz parte da biodiversidade e também está aqui neste planeta, no mesmo espaço. O reconhecimento lhe trouxe uma personagem nas histórias em quadrinhos. Como uma cientista vê esse tipo de reconhecimento? Eu me sinto honrada de receber esses reconhecimentos, o desenho do Maurício de Souza, que fez sobre a minha pessoa, porque esses reconhecimentos eles acabam gerando bastante divulgação e levando o conhecimento do nosso trabalho, como a gente está fazendo aqui agora, para outras pessoas que não são do nosso meio. Então, isso é o bacana, é poder divulgar mais o seu trabalho para pessoas que ainda não conhecem, para outras fronteiras, para outro público que você geralmente não tem acesso. E também é como se fosse um carimbo de que nós estamos fazendo a coisa certa, então nos dá mais ânimo, mais energia, sobretudo para essa equipe que eu te disse que hoje vem nos acompanhando. São pessoas que também se dedicam bastante, que têm amor pelo que fazem, são os verdadeiros tesouros que a gente tem aqui no Instituto Arara Azul. Professora, qual o seu recado para as pessoas para que elas possam contribuir com a preservação das araras azuis e também de outros pássaros? Bom, para nos ajudar com relação às araras, existem várias formas que estão lá nas nossas redes sociais. A gente recebe doações desde 1 centavo de pintura, de trabalho, de desenho, de pessoas querendo fazer alguma coisa para ajudar. Mas tem várias formas de fazer trocas por doações lá no nosso site. E temos campanha como Adote um Ninho, Adote um Filhote, que são campanhas simbólicas, onde as pessoas vão ajudar com a pesquisa e vão acompanhar mais de perto o nosso trabalho. Mas existem outras formas para ajudar também outros projetos e a natureza e a própria pessoa como um todo. Como que é? Primeiro, repensando o seu dia a dia. Como que eu uso a minha água, como que eu uso a minha energia, de que forma que eu consumo as coisas, de como que eu me relaciono com meus vizinhos e começar a fazer mudanças de atitudes dentro de casa, no seu bairro, na sua cidade. Quando a gente junta esforços para isso, as coisas elas acontecem e elas se multiplicam. Então, eu vejo que no meu trabalho, quanto mais a gente se soma, maior cresce o nosso trabalho. E a mesma coisa com relação ao momento que vivemos hoje. A gente está numa pandemia, está saindo de uma pandemia que foi causada por um desequilíbrio e que nós estamos sendo afetados. Alguns animais também podem ser afetados. Mas se a gente tiver consciência que a gente está no mesmo ambiente, que não temos um plano B, não temos para onde correr e não mudarmos os nossos hábitos, a gente não vai chegar muito longe. Quem mais vai sofrer é o próprio homem. Sempre encerramos nossas conversas aqui, professora, trazendo para o nosso convidado uma citação e pedimos que ele nos faça um rápido comentário. Para a senhora, trouxemos uma palavra do Papa Francisco, que está presente na encíclica sobre o meio ambiente, chamada Laudato Si. Abre aspas. Enquanto cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Fecha aspas. Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou fã do Papa Francisco. Eu sou evangélica, mas eu admiro muito ele. Eu vejo um trabalho maravilhoso que ele faz no mundo inteiro. E principalmente a forma que ele não só fala, ele age, né? E isso que eu acho importante. As pessoas, mais do que falar ou apontar o dedo, é fazer, é tomar atitudes. E eu concordo plenamente com essa citação, porque eu sou uma pessoa persistente, eu cuido, eu guardo, então eu acho que isso é realmente uma fala que a gente tem que refletir e tem que repensar, porque o mundo é um só e nós estamos aqui com todas as formas de vida. Então, só que o homem se acha superior.
Entretanto, ele pode ser um dos primeiros a perecer. Então, a gente tem que repensar, mudar, proteger, cuidar para poder se salvar. Professora Neiva Guedes, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Obrigado e até a próxima.